ela é a mais frequente das alterações da formação do sistema nervoso central nos bebês. Mas os seus principais aspectos ainda são pouco conhecidos pela população geral. Hoje nós vamos esclarecer e tirar dúvidas sobre a mielomeningocele no Conexão Neural. A mielomeningocele afeta um grande número de crianças. E é um dever da nossa comunidade médica, envolvendo aí os obstetras, os ultrassonografistas, os neuropediatras, os pediatras, os neurocirurgiões pediátricos, ajudar as famílias a passarem pelo processo de diagnóstico, de escolha do tratamento, da maneira mais tranquila possível. Sempre é um impacto que tem o seu peso receber esse diagnóstico e nós precisamos dar todo o apoio às famílias. Ela é a alteração mais frequente na formação embriológica do sistema nervoso. E ela consiste, basicamente, tentando simplificar bastante, em uma abertura nas costas do bebê que expõe uma parte da medula espinhal, ou seja, do sistema nervoso. E a formação do sistema nervoso, ela é um processo complexo, mas que acontece, na sua maior parte, dentro já do primeiro mês de gestação. Então, aquela parte mais anterior do sistema nervoso do embrião vai compor o cérebro, vai se dilatar e compor o cérebro. E a parte mais posterior vai ficar na forma de tubo e compor a medula espinhal. E a parte mais posterior vai continuar no formato de um tubo e compor a medula espinhal. Então, o que acontece na formação do cérebro são essas dilatações e que vão estar contidas na caixa craniana. Mas o importante para entender a mielomeningocele é a formação do tubo neural. A primeira população de células do embrião que está destinada a constituir o sistema nervoso vai se dobrar no formato de um tubo. Aquela parte mais da frente se dilata e forma o cérebro, e o resto desse tubo continua para sempre, inclusive no indivíduo já formado, na forma da medula espinhal. E ela precisa ter um fechamento completo. O que acontece então na mielomeningocele é que esse fechamento não é completo. E a parte que fica faltando fechar fica exposta ali na pele do bebê. E as consequências disso são bem complicadas, porque essa exposição do sistema nervoso pode levar à lesão, prejudicando a parte motora e de sensibilidade dos membros inferiores. Então, dificuldade de movimentação e também de sensibilidade, ou seja, dificuldade no futuro de locomoção. E também perda do controle da bexiga. A gente chama isso de bexiga neurogênica, em que a criança vai ter dificuldade de controlar o momento e a capacidade de urinar. Então, de acordo com o momento da formação do sistema nervoso, eu posso ter alterações que são mais ou menos graves. Se a gente parar para pensar, quando eu tenho um mecanismo complexo sendo elaborado, as piores alterações são aquelas que aparecem no começo da formação ou mais para o final? No começo. Isso pode ser comparado, por exemplo, claro que o corpo humano tem todo o seu valor e a sua dignidade, mas quando eu estou fazendo um produto como um carro, quando é que é mais complicado de eu corrigir uma alteração dessa fabricação? Lá no começo, quando eu estou ainda assentando as peças sobre o chassi, ou depois, quando estou só ajustando ali o retrovisor? Então, normalmente, quando o problema é bem no começo do processo, ele é mais grave. Então, eu tenho malformações como a crânio-raquisquise e a anencefalia, que acontecem no início da formação do sistema nervoso e são incompatíveis com a própria vida. Mas a mielomeningocele, ela aparece em uma fase posterior, em uma fase mais avançada, do fechamento do tubo neural. Então, com isso, a gente entende que ela é completamente compatível com a vida da criança, apesar dessas ameaças à função motora,
à locomoção e ao controle da bexiga. Vamos então observar alguns dos seus aspectos mais importantes para ter uma compreensão global. Ela é a forma mais grave de disrafismo espinhal. O que é disrafismo? É justamente o transtorno provocado pelo não fechamento do tubo neural. Em 90% dos casos de disrafismo, ele se manifesta como mielomeningocele, que é o disrafismo aberto, como a gente chama, exposto. Para quem tem dúvida quanto à nomenclatura, eu já posso esclarecer também que disrafismo espinhal é sinônimo de espinha bífida, que é uma outra expressão que a gente encontra bastante quando vai ler sobre o assunto. Em boa parte dos casos, a mielomeningocele está associada com hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido cerebral. Então veja, uma condição que pode comprimir ao cérebro associada a essa malformação frequente que é a mielomeningocele. Também podem estar presentes outras anomalias do sistema nervoso central, como alterações do corpo caloso. Também podem estar associadas alterações ortopédicas, urinárias, tudo isso em consequência de lesão nervosa da parte mais inferior da medula. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito durante o pré-natal. Então não é que aparece um sintoma, mas na verdade durante o ultrassom do pré-natal, que deve ser feito de rotina, a partir ali da 16ª semana, o ultrassonografista já consegue identificar a mielomeningocele fetal. E a partir daí começam a ser tomadas as providências para informar a família sobre o diagnóstico, o que pode acontecer e também sobre o tratamento. Depois que a criança nasce, naqueles casos em que não foi identificado o intraútero, o diagnóstico é visual, porque aparece ali bem visível o defeito de fechamento do tubo neural. Em alguns casos pode ser feita uma ressonância magnética. E quando, durante a gestação, você considera uma cirurgia fetal, é importante fazer a ressonância fetal, a ressonância do feto, que é para dar para a gente mais detalhes e planejar a cirurgia. No momento do ultrassom, a imagem aparece bem nítida para o ultrassonografista, essa abertura aqui no final da coluna vertebral. Então eu vejo toda a sequência de vértebras da coluna vertebral e no final aqui uma abertura. Isso aí é a mielomeningocele que os ultrassonografistas conseguem detectar com bastante precisão. Então esse é o diagnóstico. Também no ultrassom existem outros sinais que eu posso perceber, como o famoso sinal do limão, como o crânio com o formato um pouco alterado pelo vazamento de líquido por essa região, o crânio afunda um pouco e aí fica num formato parecido com o limão. Isso é o sinal do limão. Tem também o que os radiologistas e ultrassonografistas chamam de sinal da banana, que é o cerebelo num formato comprimido, porque essa região da nuca das crianças com mielomeningocele é um pouco mais apertada. Então um conjunto de sinais no ultrassom, que é o exame central para o diagnóstico da mielomeningocele. Também a ressonância fetal pode dar para a gente algumas informações. Aqui nessa imagem eu vejo uma grande mielomeningocele nesse bebê, era inclusive uma gestação de gêmeos, em que um só tinha a mielomeningocele. A gente já falou que boa parte dos casos tem associação com hidrocefalia, como a gente vê nesse exame, o acúmulo de líquido no cérebro do bebê. Por que isso acontece? Porque com o vazamento do líquido cerebral pela mielomeningocele, acaba havendo um cone de pressão de cima para baixo e os elementos da fossa posterior aqui da nuca, eles impactam na via de saída do líquido e o líquido fica sem ter como deixar o crânio na circulação normal dele. E aí ele acumula hidrocefalia em 80% dos casos. A gente vai ver daqui a pouco que um ótimo modo de reduzir essa porcentagem é realizando a cirurgia ainda durante a gestação, a cirurgia intrauterina. Uma outra condição que afeta as crianças com mielomeningocele é a alteração de Chiari, Chiari tipo 2, que é a passagem do cerebelo e do tronco cerebral, os elementos que ficam aqui na nuca, através do orifício da base do crânio chamado
forame magno. Isso pode trazer consequências motoras adicionais e alguma dificuldade na parte de respiração e de deglutição, que é o ato de engolir. Mas geralmente não é necessário uma cirurgia para corrigir o Chiari 2. E é importante saber que isso faz parte praticamente de um pacote. Então, quando eu recebo um laudo de ressonância de uma criança com mielomeningocele e está escrito ali, tem Chiari 2, isso não é uma surpresa. Então as famílias às vezes se assustam e aumentam um pouco a angústia, mas é saber que é normal que uma criança com mielomeningocele apresente essa situação do Chiari 2 e faz parte da missão do neurocirurgião pediátrico também lidar com essa questão e orientar as famílias. Mas existe uma forma, isso é importantíssimo a gente divulgar, de prevenir, de reduzir os riscos de uma gestação com mielomeningocele. E é por meio da utilização do ácido fólico durante a gestação. O seu médico ginecologista e obstetra vai prescrever a suplementação com ácido fólico para que a gestante tome já desde antes de engravidar, e isso reduz muito o risco de o bebê ter a mielomeningocele. Então é para isso que as gestantes tomam o ácido fólico. Isso é uma contribuição muito grande da medicina, reduzindo o risco do aparecimento da mielomeningocele. Inclusive, uma conquista muito recente da neurocirurgia pediátrica foi que a Organização Mundial da Saúde lançou uma determinação que todos os países precisam ter uma política de fortificação dos alimentos com ácido fólico para reduzir o risco de mielomeningocele na população. Aqui no Brasil e na maioria dos países, as farinhas são enriquecidas com ácido fólico. Isso é uma contribuição muito grande. E fez parte, eu falo isso com muito orgulho, fez parte desse esforço junto à Organização Mundial de Saúde o trabalho dos neurocirurgiões pediátricos Kemel Gotmi, da Colômbia, e Adrian Cáceres, da Costa Rica. Ambos são grandes amigos, colegas nossos, e fizeram um trabalho fantástico de conscientização para o uso do ácido fólico, que já é conhecido há muitos anos, mas que agora virou uma recomendação formal da Organização Mundial de Saúde. Então, aqui uma ilustração de uma criança com a mielomeningocele ali na região lombosacra, região da parte de baixo da coluna, no seu primeiro dia de vida, já para passar pela cirurgia. E a cirurgia da mielomeningocele, depois que a criança nasce, precisa sim ser rápida, ser no primeiro, no máximo no segundo dia de vida, dentro das 48 horas, para evitar infecção, porque o sistema nervoso está exposto para o meio ambiente, cheio de bactérias. Para evitar que passe por infecção, precisa corrigir logo a mielomeningocele. E o que a gente faz na cirurgia pós-natal, ou seja, depois do nascimento, é dissecar a mielomeningocele e fazer o seu fechamento, que deveria ter ocorrido lá na fase do embrião, o fechamento do tubo neural. A gente realiza esse fechamento no centro cirúrgico e depois o fechamento da pele da criança. A cirurgia não tem o objetivo de evitar o prejuízo da motricidade. Isso já acontece quando a mielomeningocele aparece, mas sim de evitar infecções e possibilitar que a criança tenha a sua reabilitação. E aí é importantíssimo o papel das equipes de reabilitação, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, equipes multidisciplinares que vão participar do tratamento e da recuperação dessa criança por toda a vida. Falando rapidamente um pouco além do tratamento pós-natal, a gente precisa falar do tratamento antinatal, o tratamento ainda durante a gestação, com a cirurgia intrauterina. A gente vai ter ainda vídeo no canal específico para a cirurgia fetal de mielomeningocele, mas eu só preciso dizer que ela é atualmente a tendência, a primeira indicação quando o diagnóstico é feito. As suas vantagens ficaram demonstradas em um estudo científico de 2011, o MOMS, Management of Mielomeningocele Study, em que ficou comprovado que as crianças que passam pela cirurgia intrauterina têm um melhor desenvolvimento do que aquelas que passam pela cirurgia depois de nascer. Além do risco de hidrocefalia associada cair
para menos da metade. Então, esse trabalho saiu em 2011 e 8 anos depois, em 2019, relativamente um curto espaço de tempo, a gente teve a oportunidade de começar a fazer essa cirurgia com a equipe aqui na nossa cidade. Com o apoio da equipe pioneira no Brasil, do professor Moron, do Dr. Maurício, do professor Sérgio Cavalheiro, que nos deu todo o apoio e a quem a gente dá um grande abraço aí de agradecimento e de reconhecimento para que essa modalidade de tratamento fosse disseminada por todos os cantos do país. Está aqui uma foto da nossa primeira cirurgia fetal de mielomeningocele e aí nós já temos algumas dezenas de crianças operadas com os resultados realmente bem mais satisfatórios do que aquelas crianças que são operadas depois do nascimento. Mas essa conversa sobre a cirurgia fetal é comprida e a gente ainda vai ter um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, se as informações foram importantes, se você tem uma criança na sua família ou sob os seus cuidados como profissional de saúde que tem mielomeningocele e a gente pôde esclarecer algumas das suas dúvidas, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo e divulgue esse vídeo para quem você acha que também vai se beneficiar dele. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui também. A gente vai ter o maior prazer de responder e de interagir. Entre em contato também através das nossas outras redes sociais e estejamos aqui, de novo, na semana que vem, em mais um episódio do Conexão Neural.